Esse aqui é o novo Toyota Corolla na sua versão Altis Premium, equipada com motor 2.0 aspirado. Você provavelmente já deve ter visto muita gente elogiando o novo Corolla por aí, mas aqui nesse vídeo você vai ver uma avaliação completa dele, mostrando todas as virtudes que ele tem. E com certeza foi esse toque de esportividade que mais me impressionou nessa geração dele. Onde é que ele não manda tão bem assim? Um vacilo da Toyota, que foi não ter colocado saída de ar dedicada aqui atrás e nem uma entrada USB extra. A gente vai mostrar o que você consegue de série nessa versão. Ele tem piloto automático adaptativo, assistente de permanência na faixa e frenagem autônoma também. E a gente vai aproveitar também para responder algumas perguntas que nossos seguidores lá no Instagram fizeram sobre ele. Eu diria que o nosso querido Vanderlei aí foi um pouco irônico, né, no seu comentário. Se você quiser saber tudo isso sobre o Corolla ou qualquer outro carro que a gente avalia aqui, é só você se inscrever no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui, a gente fala sempre de carro. Então se você curte carro, curte aqui também a KBB. Essa versão Altis Premium do Corolla parte de R$ 129 mil, mas esse é o preço sugerido pela Toyota. Você pode saber quanto realmente estão vendendo esse carro lá nas concessionárias se você acessar a página de preços dele em kbb.com.br, que está aqui no link na descrição desse vídeo. É só você acessar lá para saber o preço certo do novo Toyota Corolla. A primeira grande proeza que a Toyota conseguiu nessa geração do Corolla foi dar esse visual que é ao mesmo tempo bastante chamativo e bem moderno para ele, aqui por essas linhas mais afiladas, essa grade maior, mas ao mesmo tempo conseguiu preservar uma certa elegância que ele sempre teve, que os fãs do Corolla gostam de manter, porque ele está com uma carroceria ao mesmo tempo mais fluida também com as suas linhas, ou seja, está um visual bastante equilibrado entre modernidade e elegância, inclusive chama bastante atenção na rua. Eu até fiquei curioso com a quantidade de pescoço que eu torci à medida em que eu ia dirigindo o Corolla por aí, até esqueci que eu estava dirigindo um Toyota Corolla. Aqui dentro, a evolução pela qual o Corolla passou é extremamente nítida, porque convenhamos que o modelo anterior tinha aquele painel que misturava alguns elementos, algumas cores, que no final das contas não era lá muito harmonioso, né? Mas aqui não, aqui a gente já tem um design muito mais uniforme, muito mais elegante também, horizontal, com direito até essa costura aqui para dar um detalhe de refinamento aqui dentro. Tudo é revestido de material macio onde você toca, seja aqui no painel, aqui em cima, aqui na porta também, seja revestido de couro ou de material emborrachado. Os comandos do ar-condicionado ficam aqui, ó, muito à mão para você usar, também fáceis de acessar e de ler. A única coisa que destoa bastante aqui de toda essa elegância é essa capa que eles colocaram aqui atrás da tela da central multimídia, porque realmente não dá para saber qual é a funcionalidade que ela tem. Só sei que deixa esse aspecto mais feinho, né? A tela poderia ser flutuante aqui, ia ficar muito mais elegante. Mas enfim, eles colocaram esse fundo aí e a internet já até apelidou de TV de tubo essa tela da central multimídia do novo Corolla, e eu vejo uma certa razão. Falando na central multimídia, eu vou aproveitar para atender um comentário que a gente recebeu lá no nosso Instagram da KBB Brasil, que dizia o seguinte: me fale sobre essa central multimídia incrível. Eu diria que o nosso querido Vanderlei aí foi um pouco irônico, né, no seu comentário. Mas tudo bem, se foi esse o caso, eu até entendo, porque de fato esse nunca foi o forte da Toyota, né, aqui para o Corolla. Eles atualizaram o software dessa central multimídia, mas e agora está com todos esses atalhos aqui físicos também para facilitar a navegação. Mas mesmo assim, se a gente for comparar essa central com outras do mercado aí mais top de linha, eu acho que ela vai ficar um pouco atrás em intuitividade. Pelo menos nessa geração a gente já tem Android Auto e Apple CarPlay para usar nesse carro, mas você só pode usar por meio dessa entrada USB aqui embaixo, que fica bem escondida aqui embaixo do painel. Tem um insert mostrando aí onde ela está, e aí você pluga aqui no seu celular e você tem acesso a esses dois softwares. Você tem uma segunda entrada USB aqui dentro do baú, que fica junto com a tomada convencional também, mas essa entrada USB é só para carregar o seu celular. O painel de instrumentos do Corolla também mudou o layout e agora tem uma tela TFT colorida do computador de bordo, que tem um menu bem completo que você pode comandar pelos botões do volante ou por esse pino aqui, se for para você zerar o odômetro da Trip. A Toyota manteve a mesma distância entre eixos de 2,70 metros aqui no Corolla, então no quesito espaço a gente não tem tanta surpresa assim. Dá para acomodar 4 adultos aqui com amplo conforto, tem bastante espaço para as minhas pernas aqui, tenho 1,70 m, sobra espaço para mim. Para quem for mais alto, talvez o teto incomode um pouquinho, porque o teto está com um caimento um pouco mais
acentuado aqui, mas só para quem estiver para lá de 1,80 m. No geral, dá para acomodar todo mundo muito bem aqui atrás. Se uma pessoa for aqui no meio, ela vai ter um leve ressalto aqui no assento, mas pelo menos o assoalho não é erguido, então você vai até que acomodado razoavelmente bem aqui no meio também. Mas se não tiver ninguém aqui, você pode aproveitar deste apoio de braço com 2 porta-copos extras aqui para você ficar aqui atrás bem acomodado, mas a gente tem que apontar um vacilo da Toyota, que foi não ter colocado saída de ar dedicada aqui atrás e nem uma entrada USB extra. O porta-malas dessa geração manteve os mesmos 470 litros do anterior e manteve também essas alças do tipo pescoço de ganso, que acabam tirando um pouquinho do espaço aqui dentro, mas pelo menos a boca dele aqui é bem grande para você colocar malas maiores, e o degrau que ele tem aqui em relação ao assoalho nem é dos maiores, então a usabilidade dele até que é interessante sim, mas se você precisar ampliar esse espaço aqui dentro, rebatendo os bancos lá na frente, você vai ter que ir até lá mesmo, porque aqui não tem nenhum atalho para isso. Debaixo do capô, apesar do Corolla continuar sendo 2.0, esse motor Dynamic Force é bem diferente do 2.0 que você conhecia. Ele é totalmente novo e agora rende 77 cavalos e 21,4 kg de torque, ou seja, são quase 15% a mais de potência. O câmbio CVT também mudou e agora ele tem uma primeira marcha com engrenagens manuais, que depois se acopla à caixa CVT para simular aí até 10 marchas. Na prática, esse incremento em potência que ele ganhou deixou o desempenho dele ainda mais esperto, algo que já era elogiável já na geração passada, mas agora dá para notar que ele realmente teve um ganho nessa área. Inclusive, esse mecanismo novo aí da Toyota de colocar uma primeira marcha com uma engrenagem manual mesmo, trabalhando junto com o CVT, esse mecanismo é bem perceptível quando você está saindo de algum semáforo, por exemplo, ou de um pedágio. Enfim, partindo da imobilidade, se você pisa no acelerador, você percebe que ele não tem aquela patinação que é mais característica assim, de carro CVT, que de vez em quando pode ser mais notável. Aqui não tem isso, porque é muito mais ágil a resposta dele. Então todo esse conjunto, potência maior, com esse câmbio um pouco mais esperto, dão para ele um desempenho mais notável. Não é à toa que ele faz de 0 a 100 km por hora em menos de 10 segundos, o que é um patamar bastante louvável para o motor aspirado, já que esse tempo geralmente é mais comum em carros turbo. O que ajuda o Corolla a ter esse desempenho bom é o casamento entre o motor e o câmbio e as respostas que o câmbio tem por meio do seu pedal do acelerador. Ele é muito rápido para entender que você não precisa mais extrair tanta potência, que você já está suave com a sua velocidade, ou se você quiser extrair mais potência ali em meia carga, você já vai sentir o câmbio trabalhando um pouco mais, então ele não fica preso a uma única rotação, né? Como os câmbios CVTs podem ter mais esse recurso de ser mais monótonos. Aqui você não tem isso, ele consegue entender muito bem que você precisa de maneira muito rápida, e você até tem as aletas aqui atrás do volante e também na manopla a opção de você fazer trocas sequenciais para explorar essas 10 marchas aí, mas na verdade, por ser um câmbio CVT, eu honestamente não recomendaria muito usar isso se você procura mais desempenho, porque é melhor mesmo deixar a caixa CVT trabalhar sozinha, porque ela vai ser mais rápida para saber o que você precisa. Se você quiser explorar toda a potência que o Corolla tem para oferecer, você pode apertar esse botão Sport aqui do câmbio, mas honestamente a única diferença que ele vai fazer é deixar o regime de rotação do motor um pouco acima do modo normal, mas as respostas do acelerador não ficam tão mais rápidas assim, mais precisas assim do que no modo normal. A diferença não é muito grande. Agora, se você pisar fundo mesmo e quiser levantar os giros lá para lá das 5.000 rotações, aí você vai descobrir que um dos pontos negativos dessa geração do Corolla é que ele não consegue isolar tão bem o ruído do motor, porque ele vai gritar e você vai descobrir que você vai ter que falar mais alto do que o motor para conversar com o seu passageiro aqui do lado, porque ele grita bastante quando está rodando lá em cima. Não foi só para o desempenho que esse novo motor Dynamic Force trouxe benefícios para a nova geração do Corolla, ele também está mais eficiente, ou seja, com consumo mais comedido. Ele tem uma série de macetes aí, engenhocas, para ser mais eficiente, mas as principais delas são o sistema de injeção de combustível direta e indireta, ou seja, para trabalhar melhor aí tanto em baixas quanto altas rotações, e ele também trabalha no ciclo Atkinson, em vez do ciclo convencional Otto. Isso significa que as válvulas
válvulas de admissão ficam abertas por um período um pouco maior ali na fase de combustão do pistão, que é para diminuir as perdas aí por esforço, por bombeamento, então ele fica mais eficiente. Enfim, tudo isso dá para ele um consumo bem interessante. Eu rodei 250 km num ciclo urbano aí, misturando urbano e rodoviário, consegui médias de 9,5 km por litro com etanol. Os números oficiais do Inmetro desse carro estão aparecendo aí na tela. Ele faz pouco mais de 11 km por litro com gasolina também, 13,5 km com gasolina na estrada, enfim, são números que deixam ele até bem próximos do Honda Civic Touring, que tem um motor menor, 1.5 turbo, ou seja, é bastante eficiente esse motor 2.0 aqui do Corolla também. Essa 12ª geração do Corolla é feita na nova plataforma TNGA da marca, uma plataforma global, e segundo a Toyota, ele ficou 60% mais rígido, né, com maior rigidez torsional nessa geração. A Toyota também reduziu em 10 milímetros o centro de gravidade dele e agora finalmente ele tem uma suspensão independente atrás, que é do tipo duplo A. Ou seja, toda essa receita agora dá um toque mais diferente para o Corolla, para a dirigibilidade dele, um ingrediente de esportividade que ele não tinha antes. Embora ele sempre tivesse uma dinâmica elogiável, mas ele nunca foi de empolgar muito nesse quesito. Mas agora a gente dá para dizer sim que ele tem esse toquinho esportivo e isso significa que para curvas agora ele está muito mais esperto, muito mais ágil para adotar as mudanças de direção. A carroceria tem uma inclinação extremamente controlada, você não sente o carro transferindo peso de um lado para outro. A direção também está muito mais precisa. Isso significa que você precisa de menos movimentos para colocar o carro na direção que você quer. Isso ajuda tanto na tocada mais esportiva quanto também numa questão de segurança, se você precisar desviar de um obstáculo de última hora, assim. Então tudo isso dá esse novo caráter para o Corolla e com certeza foi esse toque de esportividade que mais me impressionou nessa geração dele. Essa geração também conseguiu as 10 estrelas no Latin NCAP, a nota máxima, conforme a gente já tinha adiantado que aconteceria naquele nosso vídeo sobre os carros mais seguros feitos no Brasil. Tem um link aí na descrição para você assistir aquele vídeo. Essa versão topo de linha do Corolla vem com um conjunto aí de assistentes para condução. Ele tem piloto automático adaptativo, assistente de permanência na faixa e frenagem autônoma também. Apesar disso tudo compor aí um conjunto robusto de assistentes para condução, não significa que o Corolla agora é um carro semi-autônomo, porque o assistente de permanência na faixa, por exemplo, ele é mais um dispositivo de segurança mesmo, para você não invadir a faixa do lado sem alguma sinalização. Ele vai corrigir o volante para você, vai te ajudar nessa correção, mas ele não vai assumir o volante para dirigir sozinho e manter o carro no centro da trajetória, não. Então é mais um dispositivo de segurança mesmo, não vai achando que o Corolla dirige sozinho. Os outros destaques da lista de série dele são os 7 airbags, controle de estabilidade, faróis de LED com DRL e farol alto automático, ajustes elétricos dos bancos do motorista, sensores de luz e de chuva, câmera de ré, chave presencial com partida por botão, teto solar e rodas de 17 polegadas. Muita gente perguntou lá no Instagram da KBB Brasil se essa versão Altis aqui do Corolla 2.0 vale a pena ou se é melhor já apostar na versão híbrida mesmo. A versão híbrida, que custa esse mesmo preço aqui de R$129 mil, deixa de trazer alguns itens que esse aqui tem de série, como por exemplo o sensor de chuva, ajuste elétrico dos bancos, teto solar elétrico e o ar de 2 zonas também. Mas se você não priorizar extremamente aí o desempenho, a falta desses itens aí acaba sendo compensada pela tecnologia do híbrido, porque se você for parar para ver este consumo que está aparecendo aqui na tela, que ele consegue fazer na cidade, por exemplo, mais de 14 km por litro com gasolina na cidade, isso oficialmente pelo Inmetro, porque na prática você pode rodar até mais, aí acaba compensando a ausência desses mimos, que são mais itens de conveniência mesmo, né? Não é que fazem tanta falta assim se você tem a tecnologia híbrida à sua disposição. Então a versão híbrida pode ser sim um melhor negócio para você que não prioriza o desempenho. Agora, se você está em dúvida entre um Toyota Corolla Altis, um Honda Civic Touring ou um Chevrolet Cruze LTZ, aí você vai ter que esperar o nosso próximo vídeo na ponta do lápis com esse Corolla aqui, porque a gente vai comparar todo mundo aqui que eu falei para saber qual desses sedãs traz o melhor custo-benefício para você. Se você não quiser perder aquele vídeo, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, aperta nesse botãozinho vermelho, assina a notificação, assim você vai ficar sabendo quando a gente colocar ele no ar.
E se você curtiu esse vídeo, também não sai daqui sem deixar o seu like e não se esquece que toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!